Pessoal, olhem aqui a pergunta dessa mãe. Pelo que eu entendi, o filho dela foi diagnosticado com sopro inocente e aí a criança começou a apresentar algum cansaço e ela quer saber o que fazer. Bom, então vamos por partes. O que é o sopro inocente? Eu já falei disso algumas vezes, mas é sempre bom a gente reforçar. O sopro cardíaco nada mais é do que o barulho provocado pela turbulência do sangue nas estruturas cardíacas e vasculares. Então, por exemplo, quando a gente tem algum orifício, algum buraquinho, algum defeito dentro do coração, em que há passagem de sangue de um lado para o outro, numa velocidade, eu gosto de fazer uma analogia com a saída de água no bico de uma mangueira, tá certo? Quando a gente deixa a mangueira aberta livremente, a água ela sai tranquilamente, fluidamente e não provoca nenhum barulho. Se eu coloco a ponta do dedo na ponta da mangueira, essa água ela sai em jato e algumas vezes se esse jato é muito forte, eu consigo escutar o barulho. Então é mais ou menos isso o sopro cardíaco. Bom, na criança, quase sempre o sopro leva a preocupação do pediatra, porque quase sempre, muitas vezes, quer dizer, é um sinal de defeito cardíaco. Então, uma válvula mal formada, ou porque ela é insuficiente, ou porque ela é estreitada, algum defeito dentro do coração, algum estreitamento em algum dos vasos que saem do coração, podem provocar e costumam provocar sopro cardíaco. Bom, uma vez diagnosticado o sopro cardíaco, esse paciente ele deve ser avaliado, de preferência pelo cardiopediatra, e ele avalia se precisa fazer um ecocardiograma ou não. Normalmente sim, até para se ter uma certeza absoluta e tranquilizar os pais a respeito do diagnóstico. Então faz um ecocardiograma. Esse ecocardiograma é normal, e o exame físico é normal, e a história clínica ela não é sugestiva de cardiopatia, acabou, sopro inocente. Uma vez diagnosticado sopro inocente, esse paciente ele não precisa ficar fazendo acompanhamento cardiológico. Sopro inocente nada mais é do que o barulho do sangue percorrendo normalmente as estruturas do coração ou as artérias fora do coração. Bom, se seu filho apresentou, mesmo com o diagnóstico de sopro inocente, o cardiopediatra tendo dito que ele não tem doença no coração, que ele não precisa de acompanhamento, surgiu algum outro sintoma que não estava associado a uma possível cardiopatia, porque a maior parte das cardiopatias em criança elas são congênitas, ou seja, elas nascem com a criança. Então, se surge algum sintoma novo, algum sinal novo, lembrando, a maior parte das cardiopatias são congênitas, mas não são todas. Então, algumas são adquiridas. Então, se tem cansaço, esse cansaço é novo, esse paciente ele deve ser reavaliado. Eu acho que inicialmente pelo pediatra, até para o pediatra poder direcionar, porque o cansaço nem sempre está relacionado a doenças do coração. Então, o cansaço ele pode ser provocado por obstrução das vias aéreas superiores, como por exemplo hipertrofia de adenoide, hipertrofia de cornetes nasais, pacientes que têm rinocinusite crônica em que o nariz está persistentemente obstruído. Obstrução nas vias aéreas inferiores, como na asma bronca. Então, por exemplo, é muito comum aqui eu receber pacientes com cansaço, quando a gente colhe a história e examina o paciente, não tem nada do coração, e aí você começa a perguntar se esse paciente ele apresenta uma tosse persistente após o esforço. Então, sinal de asma. Nem sempre o paciente ele precisa cansar, apiar o peito. Se o paciente ele tem uma história positiva de asma, isso facilita muito a nossa vida. Tá certo? E aí, se ele apresenta, se não tem sinais de obstrução de vias aéreas, e aí se ele apresenta alguma alteração no exame físico que possa sugerir a presença de cardiopatia, esse paciente ele deve ser reavaliado. Lembrando que ele vai ser reavaliado não para o diagnóstico de sopro inocente, porque uma vez sopro inocente, ele não tem nenhuma doença relacionada. Então, ele vai ser reavaliado para o surgimento de alguma outra doença. Exemplo, insuficiência cardíaca provocada por disfunção do músculo cardíaco após uma infecção viral, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá certo? A gente tem outras causas de cansaço relacionado ao coração, tá bom? Mas vamos lá, repetindo. Sopro inocente não precisa fazer acompanhamento. Sopro inocente não é doença, tá certo? Sopro inocente não provoca nenhum sintoma. Zero chance de provocar algum sintoma. Então, se seu filho tem algum cansaço e você desconfia, ou o pediatra desconfia que possa ser o coração, esse paciente deve ser sim reavaliado.